Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica do livro do Senjo, capítulo 1, exercício número 72. Vamos ao enunciado. Um manômetro de mercúrio, densidade igual a 13.600 kg por metro cúbico, está conectado a um duto de ar para medir a pressão dentro dele. A diferença nos níveis do manômetro é de 15 milímetros e a pressão atmosférica é de 100 kPa. Letra A. A julgar pela figura P172, determine se a pressão do duto está acima ou abaixo da pressão atmosférica. Letra B. Determine a pressão absoluta no duto. Bom, então, na letra A aí, né, ele está nos pedindo, né, a julgar, só olhando para a figura, a pressão aqui dentro, essa pressão P do ar, ela está aí acima ou abaixo da pressão aqui fora, pressão atmosférica. Aqui a gente tem que é pressão atmosférica. Aqui a pressão do ar não interfere a altura, então essa pressão P ali do ar é a mesma pressão que eu tenho aqui. Então, a gente vai dizer que a pressão no duto está acima da pressão atmosférica. Ah, tá bom, tá acima, mas por quê? Como que eu sei? Pois a coluna do fluido no lado do duto, aqui ó, tá vendo a coluna aqui? Ela está no nível mais baixo. Quanto menor o nível, maior é a pressão. Então, aqui está o nível, ó, pressão atmosférica, que está aqui a parte de fora, e a pressão dentro do tubo. O nível está menor, certo? Ó, aqui está o nível lá em cima e aqui está o nível mais para baixo. Então, a pressão no duto está acima da pressão atmosférica, pois a coluna do fluido no lado do duto está a um nível mais baixo, tá? Então, como o nível aqui dessa coluna está mais baixo, eu sei que essa pressão P é maior que a pressão atmosférica. Na letra B, tá? A gente vai ter aí como calcular essa pressão utilizando aqui a coluna, né? A gente pode começar por esse lado, ó, pressão atmosférica, nesse ponto. Aí eu vou descer até chegar aqui no mesmo nível. Como eu estou descendo, a pressão aumenta. Então, eu estou descendo mais o que? Uma coluna aqui, né, de pressão do fluido de mercúrio. Então, eu tenho que é a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura H que eu tenho aí causando pressão. Eu chego nesse ponto. Como está no mesmo nível, né, e é o mesmo fluido, então eu tenho que aqui é a pressão P, né? É a mesma pressão que está do outro lado. Então, tudo isso é igual a P. Como eu quero pressão absoluta, eu considero a pressão atmosférica. Se fosse pressão efetiva, a atmosférica seria zero. Então, para calcular a pressão P, a gente vai ter que é a pressão atmosférica, que é 100 kPa, ou seja, 100. Aí, o quilo aqui corresponde a 10 a terceira, na unidade de Pascal. Tá? Mais a densidade do mercúrio, 13.600 de 1 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura H, que aqui está em milímetro, eu transformo para metro. Lembrando que o mili corresponde a 10 a menos 3. Então, fica 15 vezes 10 a menos 3 na unidade de metro. Aí, a análise dimensional. Aqui, a gente tem quilo
vezes metro por segundo ao quadrado, massa vezes aceleração. Isso é Newton. Esse metro corta com o cubo, fica metro quadrado. Newton por metro quadrado é unidade de Pascal. Então, eu posso somar esse termo com esse termo. E calculando aí, a gente tem 100 vezes 10 elevado à terceira, mais 13.600 vezes 9,81 vezes 15 vezes 10 elevado a menos 3. A gente tem aí 102.001,24. Para deixar na base 10 a terceira, a gente aperta aqui, né? Aí múltiplos de engenharia, 102,00, né? Aqui. Então, duas casas, aí vezes 10 a terceira na unidade de Pascal. O 10 a terceira corresponde a quilo. Então, a gente tem que a pressão ali, P absoluta, é 102 kPa. Para mostrar aqui uma pressão absoluta, a gente coloca entre parênteses no final, ABS. Tá? Essa é a pressão absoluta dentro do tubo. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!